Olá, a paz de Deus. Vamos continuar nosso estudo ouvindo a voz de Deus? Nós estamos no tema de número 13 e o título é O Juízo. Nós vamos agora à pergunta de número 3, que diz o seguinte: que profecia revela a data do início da contagem dos 2300 anos? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta no livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 24 ao 27. Mas antes de ouvir a voz de Deus respondendo a nossa pergunta, vamos falar com Ele? Vamos orar. Grandioso Pai que está no céu, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Mas nós também te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra. Nos dê sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a explicação para essa pergunta com o nosso pastor Rodrigo Silva. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 9, e vamos, em nome de Jesus, estudar esse tema tão importante. Uma importante profecia que marca o momento em que Cristo chegaria. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É chamada a profecia das 70 semanas. E essa profecia tem algumas diferenças de interpretação num ponto ou no outro, mas na sua base é um ponto comum entre judeus, cristãos e cristãos de várias áreas. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O profeta Daniel viveu na Babilônia por volta do 6º século antes de Cristo. E diz aqui: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Eu sei que ficou um pouco complicado lendo assim, mas eu vou facilitar para vocês. Daniel estava angustiado porque ele sabia que o cativeiro da Babilônia ia passar. Só que ele via que o pessoal não estava preparado para o fim do cativeiro. Aí um anjo de Deus vem e fala: calma, Daniel, eu tenho uma boa notícia para você. 70 semanas Deus separou só para o povo de Israel, até que venha o Messias. E o que vai acontecer com essas 70 semanas? Nas 62 primeiras semanas vão acontecer duas coisas. Vocês primeiro vão 62 semanas, depois mais uma semana, né? 63 semanas. Vocês vão ter Jerusalém reedificada, os muros de Jerusalém serão reedificados, e depois de tudo isso, o Messias aparecerá. É mesmo? É. Só que depois que o Messias surgir, vai vir um rei, vai destruir a cidade e o santuário. Mas antes o Messias vai vir. E quando é que vai começar isso? Aí o anjo falou com ele: sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias ungido, 7 semanas e 62 semanas. O que vai acontecer? Os muros da cidade vão ser edificados, depois o ungido virá, e depois um povo vai destruir a cidade. Mas na metade da última semana, ele vai fazer cessar os sacrifícios e a oferta de purificação. Vamos ver como é que isso aqui cumpriu na história. Exatamente em 457 a.C., Artaxerxes expede um decreto para que Jerusalém seja edificada.
Aqueles que estavam vivos na época contaram para 457, então as 70 semanas devem começar agora. Mas deixa eu fazer primeiro uma explicação para você, notinha de rodapé. Sempre que a Bíblia fala em profecias, principalmente profecias apocalípticas, um dia equivale a um ano. Um dia simbólico é um ano literal. Então, se eu falar com vocês assim, profeticamente, 7 dias e o Cevisa será modificado. O que eu estou dizendo? 7 anos. Tá bom? 7 anos. Agora, se eu falo de 70 semanas, quantos dias dá isso? 70 vezes 7, 490 dias. Mas como eu estou falando de profecia, viram 490 anos. Então demoraria 7 semanas ou 49 anos até que os muros da cidade fossem terminados. Irmãos, depois de 457, você conta exatamente 49 anos, os muros de Jerusalém estão terminados. Exatamente como a profecia falou. Aí depois de 49 anos, você conta mais 62 semanas ou 434 anos. E que ano que você está? Ano 27. Aí o que acontece no ano 27? Vê Jesus e é batizado. Vocês viram que na tradução que eu li, falou o seguinte, o ungido, falou 2 vezes a palavra, virá o ungido. O que significa a palavra ungido? Ungido em hebraico é Mashiach. Mashiach, que a gente fala em português, Messias. Mashiach significa ungido, Messias, ungido. E Cristo é a palavra Messias em grego. Quem é católico, não fala na igreja católica da crisma, não fala em fazer a crisma. Crisma é uma palavra grega que significa unção. Crisma, a unção. Christos, o que foi ungido. Tá bom? Aquele que é ungido com o óleo para começar um trabalho de Deus como sacerdote e como rei. Então Cristo foi realmente iniciar o ministério dele no ano 27. Exatamente depois dos 434 anos da fundação dos muros de Jerusalém, Jesus é batizado. No ano exato da profecia. E curioso que fala que na última semana ele faria aliança com muitos e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Exatamente 3 anos e meio depois, uma semana, 7, 3 e meio a metade, Jesus morre na cruz do Calvário e o sacrifício do templo perde o seu valor. E depois que Jesus morre e o sacrifício no templo perde o valor, o que acontece no ano 70? O templo é destruído por um rei que haveria de vir, como a profecia falou. Vocês sabem que até hoje Israel não faz mais sacrifício de cordeiro, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Se o cordeiro representa o Messias e os judeus não acreditam que o Messias veio, por que os judeus hoje não sacrificam mais cordeirinho? Ainda esperam o Messias. E por que o cordeirinho não é mais sacrificado hoje em Israel? Porque o templo está destruído. Enquanto não tem o templo, eles não podem sacrificar. E o que a profecia falou? Ele fará cessar o sacrifício. Os judeus não se deram conta que a história os obrigou a cumprir a profecia. Porque o sacrifício dos cordeiros só tinha um valor enquanto Cristo não vinha. Depois que ele veio, não tem mais por que sacrificar cordeiro. Os judeus não aceitaram Cristo. Mas Deus falou, olha, mesmo que vocês não aceitem Cristo, a profecia pertence a mim e não a judeus. Então eu vou obrigar vocês a não sacrificarem mais. Deus deixou destruir o templo, exatamente como a profecia falou que aconteceria. Por isso que eu não acredito nessas ideias dispensacionalistas, que o templo vai ser reconstruído, que Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Messias veio, o sacrifício parou. Exatamente, tem a esperança de construir o templo, e que o Messias ainda veio, mas ele já veio. Quando Jesus é batizado no Jordão, o quarto evangelho nos diz que João Batista viu Jesus chegando e falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus por esse estudo que acabamos de ouvir com o pastor Rodrigo Silva. Ficou muito clara, né, a resposta de Deus para essa pergunta. Então vamos agradecer a Deus? Grandioso Pai que está no céu, te damos graças, Senhor, por esse estudo maravilhoso, Pai. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e te convidamos. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém.